Gente, boa noite. Dá boa noite também aos nossos amigos da TV, CRA, da rádio também. A gente faz aqui uma pequena abertura, né, em nome do nosso presidente Wagner Siqueira. Agradecer mais uma vez, né, a Comissão de Logística, na presença aqui hoje do nosso palestrante, administrador Marcelo Vieira, né, vai nos brindar aí com mais um tema na área de logística, que cada vez mais precisamos discutir na nossa profissão, né? Então, não vou me alongar muito, vou passar a palavra para quem entende do assunto, né? E desejar um bom evento a todos. E, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado, Rafael. Gente, boa noite pessoal da rádio, pessoal da TV. A gente está aqui trocando uma ideia, falando um pouquinho sobre a evolução do Lean Manufacturing, né, e tentando demonstrar o que está sendo feito em cima dele, né, em logística, tá? Infelizmente a gente precisa usar o termo, né, em moda. Fala-se muito sobre Lean Logistics, né, e a gente lembra que a Lean aplicada na logística hoje é a evolução do Lean Manufacturing. E para falar disso aí, a gente não adianta fugir a nossa querida e amada Lean Manufacturing, que evoluiu e hoje é a nossa Lean aplicada à logística, tá? Começou a ser utilizado o termo Lean pelo MIT, mas o início da filosofia da produção enxuta, tá? Melhoria contínua de processo, dentro do processo de produção, vem lá do sistema Toyota de produção. A nossa querida e amada gigante japonesa, tá? Evoluiu no STP, no sistema Toyota de produção, criado por lá, né? E teve uma evolução bem boa, e algumas aulas, eu até... as minhas aulas de mestrado foram muito interessantes. Tudo que se originou do sistema Toyota de produção, a gente usa hoje com a mesma premissa. Interessante, uma das situações interessantes. Um conceito lá na década de 50, se você aplicar ele em 2016, 2015, funciona. Tá? Então, tá bom, tá gostoso. Tem uma situação importante da filosofia. Jeffrey Linker, que é um autor dedicado à produção, à filosofia da Lean, do STP, ele traz ali uma importância que eu acho que é relevante a gente comentar aqui. Tá? Respeito pelas pessoas, devendo acreditar, incentivar e desativar as mesmas envolvidas no trabalho. Se a gente for analisar ou ler qualquer livro que fale sobre STP, qualquer autor, tá? Eles dão uma ênfase muito grande na pessoa, no ser humano. Tá? Não é o nosso foco aqui a gente evoluir nesse caminho, mas a relação humana no sistema Toyota de produção é muito diferente do que a gente vive. Tem uma ênfase muito, muito boa, tá, em lidar com a pessoa. Tá? Um chão de fábrica. A gente vai ver mais à frente ali o que eu quero transpor para vocês isso aqui. Não tem como a gente fugir, tá? Falar da linha. Estou dando uma puxada para falar sobre o STP, originário da Toyota, tá? Também chamado como produção enxuta ou Lean Manufacturing, ok? A indústria japonesa tinha algum problema de baixa produtividade devido à Segunda Grande Guerra, tá? E a falta de recursos. E, além de tudo, impedia ela, por falta de recursos, a adotar a produção em massa. Mais à frente a gente vai ver estoque, a um determinado momento era uma coisa muito boa de se ter. E hoje a gente da logística trabalha com compras e com demanda para entender o que a gente trabalhar com estoque mínimo possível.
Tá? Trabalhar com estoque perfeito. É quase impossível, é quase impossível. Há um tempo atrás eu estava lendo uma matéria que falava sobre otimização logística. E o autor, né, da revista, na revista, ele falava assim, existe otimização? Ele fazia esse questionamento. E ele, no final, para resumir, ele falava assim, se existe uma otimização, a gente não prefere, como é que se diz? Ele falava, se existe uma otimização, nós não precisaríamos estar trabalhando com logística. O ótimo é 100%, existe um 99,9%. Então a gente está ali para tentar sanar problema de estoque, sanar problema de demanda, compras, e a gente está envolvido. Tá? Uma conversa informal agora há pouco, a logística é muito mais do que estoque e distribuição. Tá? Hoje eu tenho que entender a cadeia de suprimentos. Ela é fundamental. E entender a cadeia de suprimentos é entender lá da produção, lá da matéria-prima até o CRM. Tá? É o relacionamento com o cliente, é saber o que ele compra, é saber os hábitos e consumos dele. Né? Hoje a gente tem uma gama muito grande dessa era digital do celular, né? Que você clica no Google fazendo uma pesquisa sobre bolinha de ping-pong, o cara daqui a pouco começa a te mandar a mesa, a raquete, o pimbolim, não sou da área de TI, mas amigos da área de TI fazem o seguinte, meu amigo, se você botar o seu e-mail num site, pode ter certeza que ele vai te catar em qualquer área da internet. Então a gente tem que ter esse feeling. Ah, mas o cara da logística não tem que saber de TI? Lê do engano. Ele tem que não entender linguagem de programação, banco de dados, o que seja, mas ele tem que entender como funciona aquela sistemática. Uma situação interessante é o e-commerce. Eu sou leigo no e-commerce e gostaria de entender mais um pouco. Aquilo que a gente faz em casa em clicar e chegar na sua casa 7 dias, 14 dias depois é interessante, mas olha o aparato que vem por trás daquilo. Né? É interessante, a cadeia de suprimentos do fornecedor, a cadeia de suprimentos de uma determinada marca, aonde está o CD, onde está a distribuição, da onde colhe, para onde vai, é muito interessante. Mas vamos aqui. Criação do sistema teve 3 pessoas fundamentais, tá? O Sakishi, o Kishiro e aquele cara que está lá no finalzinho, que a gente vulgarmente, né, e carinhosamente chama de ONU, tá? ONU foi o cara que botou a coisa para funcionar. Ele era um engenheiro da Toyota. Cabeças pensantes, tá? Sakishi e o Kishiro, mas o ONU era um engenheiro responsável pela implementação do sistema Toyota de produção. Então, não desmerecendo, tá? Os fundadores, presidentes, tá? Que levaram essa metodologia avante, ONU foi o cara que fez acontecer. Eu posso dizer que o ONU foi o cara que trabalhava no armazém. Ele que era o chão de fábrica. Tá? Um executivo da Toyota que pega uma prancheta e vai analisar fluxo de processo dentro do chão de fábrica, dentro do chão de uma fábrica, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Tá? E talvez seja esse diferencial da metodologia, seja esse diferencial da gestão de pessoas, sabe? Seja esse o diferencial de uma pessoa que está a nível presidência, a nível estratégico de uma empresa, descer e ver como é que funciona. Tá? É interessante. Considerado o criador do sistema Toyota de produção e o pai do Kanban, uma metodologia, uma ferramenta da Lean Manufacturing, que aí a gente aplica em armazém, em hospitais, aonde quer que seja. Tá? A ferramenta do Kanban está sendo demonstrada em várias situações em uma coisa que foi criada lá em 50 e utiliza esse cartão hoje para fazer controle. Tá? Até a foto mostra ele lá no chão da fábrica. Peço desculpas que eu tenho um vídeo, mas o vídeo é muito antigo. Tá? Quem tiver vontade de tá em inglês, o som tá ruim, mas quem tiver aí com vontade de ver, é rapidinho, 15 minutos, 2 vídeos de 15 minutos, parte 1, parte 2, bota lá o início do sistema Toyota de produção. É um vídeo em preto e branco, fala do que eles passaram da guerra, do pós-guerra e do que seja, e tem as visitas
do Ono ao chão de fábrica. É muito interessante. A carreira dele se acabou na Toyota, tá? Ele em 70 foi diretor sênior da Toyota. 75 passou a ser vice-presidente executivo da companhia. Uma das frases interessantes que tem várias frases que a gente acha pela internet, nos livros, tem um livro que ele próprio escreveu, é O Nascimento do Lean, e tem outro, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é de autoria dele. A ênfase das pessoas, né? O estilo Toyota não é criar resultados trabalhando duro. É um sistema que diz que não há limite de criatividade das pessoas. O enfoque no ser humano é muito interessante em todas as fases, tá? As pessoas não vão para a Toyota para trabalhar. Elas vão para pensar. Então, o funcionário era escutado. O funcionário era ouvido, tá? Mesmo daquele que era o chão de fábrica. Isso é interessante para a gente. Infelizmente, a gente não tem essa cultura. Pode ser uma coisa cultural, pode ser uma coisa cultural. Em alguns momentos, em discussões com um grupo de amigos e na faculdade, e a gente brincava. Não existe essa visão ainda. Pode ser que eu esteja muito arrependido de dizer, mas não existe essa visão ainda do empresário brasileiro, né? De descer, escutar, atentar por, colher uma ideia. É difícil. No sistema, a coisa funciona, tá? Considerado criador do sistema Kanban, acho que eu passei errado. Vamos lá. Desculpa. O objetivo mais importante do STP é a eliminação de desperdício. Aí vamos avançar mais um pouquinho, tá? Nos estudos, eles dizem o seguinte: quanto mais eu eliminar o desperdício, mais eu consigo agregar a minha linha de produção, o meu produto em qualidade, em várias ênfases, tá? O foco é o desperdício. Como a gente vai fazer para eliminar esse desperdício? N ferramentas, mas a gente vai analisar processo. Vamos analisar processo. Vamos analisar a cadeia e vamos mensurar o que está de errado, tá? Algumas situações interessantes. Alguém viu Tempos e Movimentos do Chaplin, né? Onde ele fica lá naquele movimento maluco e ele se repete naquele movimento. Alguns estudos, algumas análises de processo na cadeia produtiva demonstra que a medida daquele tempo, daquela movimentação do funcionário influi diretamente num tempo de produção de células. Então, quantos movimentos se dá por minuto, por segundo, por hora, por mês? É chato pra caramba. Cara, isso aí não vai dar certo. Vai. Tá? Se você analisar suas células de produção, mudar o layout, às vezes a simples situação de você mudar o layout da sua bancada, da sua célula produtiva, elimina um desperdício de tempo de deslocamento. Ferramentas ao seu lugar, para você ter a facilidade de pegar, de manejo. Poxa, isso relembra 5S. Tá? E quando se fala de 5S, há quanto tempo se fala de 5S? Só aplicar. Utiliza, aplica-se, que a coisa funciona. Tá? Esse conceito é igualmente importante. Respeito para com a humanidade. Sempre um foco do ser humano. Tá? Eliminação do desperdício. Esse portal, tá? A gente vai falar de um pouquinho de cada situação dali. Esse portal representa algumas situações que a gente busca a qualidade do produto no menor custo, a qualidade do produto com o menor custo possível, tá? É complicado, mas a gente tenta fazer isso com algumas ferramentas. Então tem ali qualidade superior, custo menor, prazo de entrega reduzido, eliminando as perdas no tempo das atividades. Pilar é aquilo que a gente quer alcançar. De que maneira? Temos uma estabilidade operacional. Algumas ferramentas ainda do sistema, tá? Que permitem que a gente consiga chegar lá em cima. Just in time. Ao seu tempo. GDOC, interrupção manual da linha automática. Qualidade. Ferramentas simples, gente.
quem tiver vontade mais de aperfeiçoar, dá uma pesquisada no YouTube, tem bastante coisa. Tá? A interrupção da linha de produção em virtude de qualidade do produto, porque alguma máquina quebrou, alguma coisa aconteceu, o operador para a linha, todos se reúnem, tá? Ao centro da fábrica, no chão da fábrica, e discutem onde é que está o gap na linha de produção. O que está acontecendo de errado? Por que aquele determinado produto chegou com uma fissura, ou mal apertado, um parafuso frouxo, o que seja, tá? Simplesmente visual. Vamos lá. O objetivo mais importante do sistema Toyota é a eliminação de... Desculpa, de novo. Eliminação de desperdício, just in time. Fabricação com qualidade, GDoC. Ferramentas ainda. Just in time, eu aumento o recurso para diminuir perda. A gente vai ver lá que aumentar recursos gera custo. Mas, vamos lá. Tá? O meu objetivo, diminuir perda. GDoC, automação inteligente. Aumentar a produtividade, diminuir produtos defeituosos. Gente, se eu produzo num tempo hábil tal, e o meu produto vai ao mercado, sem eu ter que fazer um recall, sem eu ter que arcar com um serviço de atendimento ao consumidor, eu não estou gerando menos desperdício? Apesar que hoje a gente tem algumas situações de logística reversa bastante interessantes, que não tínhamos anteriormente. Tá? Hoje você compra um determinado produto, a própria empresa já te dá a opção de defeito ou não gostar de cor, tamanho, o que seja, e ele te faz esse processo de devolução. Mas o mundo perfeito é você produzir um determinado produto com o menor tempo possível, com o menor custo possível, com uma qualidade perfeita, que o cliente esteja satisfeito. São algumas situações interessantes. Eu já escutei de alguns prestadores de serviço, vou deixar bem amplo, tá? Alguns prestadores de serviço, eu conserto a meia boca, depois ele me chama de novo para consertar. Eu não consigo entender. Eu vou produzir com qualidade para eu entregar ao cliente e o cliente comprar novamente comigo um determinado produto de um outro modelo, tá? Ou fazer uma propaganda boca a boca. Poxa, compra do determinado fornecedor que eu não tive problema nenhum. Um produto perfeito, de qualidade, entregou no prazo, um custo de compra acessível, porque ele me promove uma durabilidade maior. Então, trazer com isso aqui, tá? Fazer com que isso aqui aconteça é infinitamente melhor para que a gente lá na frente não tenha problema de produção, não tenha problema de qualidade de retorno de produto. A minha produção está justa, meu custo baixo, com qualidade, é o mundo perfeito. Dá para chegar? Não, é muito complicado. Não dá. Dá para chegar. Voltando ali naquele portal, fala ali do trabalho stand. Ponto capital do sistema. Ferramenta de formação de operadores com o intuito de garantir o gesto adequado, sequência exata, trabalho de equipe, trabalho de equipe. O processo adequado com o trabalhador vai permitir isso. Uma das situações importantíssimas no sistema Toyota de produção é a formação do operador polivalente, multifuncional. O que é isso? Eu trabalho na minha estação. Por algum motivo eu tive que faltar, fiquei doente. O Joãozinho, ele pode assumir tanto o meu posto quanto o posto dele. Joãozinho ficou doente. O Marcelo está lá e ele pode assumir tanto o posto dele quanto o posto do Joãozinho. Não existe no sistema aquela situação. Não é meu trabalho. Aí a gente vai mais uma vez numa situação cultural. Né? Aí a gente vai lá para uma cultura. Talvez a gente fale assim, isso é coisa de fulano. Fulano não veio e vai parar. A produção dentro do STP vai reduzir. Vai ter um gap de produção? Vai ter um gap de produção. Eu tenho um operador fazendo o trabalho de dois. Mas consciente
todo o processo que vai diminuir um pouco a linha. Show. Mas eu não tenho aquela história de eu não vou fazer porque fulano não faz. Eu vou parar toda a minha linha porque o fulano faltou. Tá? A formação desse operador polivalente, multidisciplinar, em que ele pode trabalhar com diversas estações e fazendo o trabalho de mais de 2 ou 3 pessoas, é muito interessante no sistema. Talvez isso favoreça bastante a relação pessoal. Tá? Rejunca significa o sequenciamento da produção, amortecer as irregularidades e pequenos lotes, vários modelos. Tá? Isso daqui a gente bate bastante. Hoje, vou falar um pouquinho mais de estoque na frente, mas o que acontece? Quem tinha estoque antigamente era rei. Hoje não. A gente chama isso aqui de tempo de setup. Tá? Como amortecer essa irregularidade de pequenos lotes, vários modelos, atendendo sempre ao cliente final. Tá? Ferramenta é o sequenciamento, é o alisamento da produção. Tá? Eu consigo fazer uma equiparação na linha, onde eu posso, meu tempo de setup é tão curto que eu consigo produzir pequenos lotes de vários modelos. Hoje eu não consigo, hoje eu não tenho o porquê produzir grandes lotes, até porque o consumidor não quer. O consumidor não quer. Uma importância grande também é a TPM. uma situação engraçada, em algum momento eu explicando a uma pedagoga o que era a manutenção total, e sai para a gente rapidamente TPM, e ela falou para mim, meu Deus do céu, né, abre aspas, meu Deus do céu, pela primeira vez na minha vida eu escutei que TPM é uma coisa boa. Tá? Para as mulheres é interessante, a gente ri. Modelo de gestão para a produção, utilizado em muitos segmentos industriais, como por exemplo, prevenção de perda. A minha manutenção preventiva é muito importante. Eu não posso deixar quebrar para fazer a manutenção. É igual aquela história, né? Eu boto a grade de casa depois que foi assaltada. Tem um ditado que diz isso, né? Por que não? É caro. Não sei. Não sei. Não sei se é caro. Depende de quanto você queira pagar por caro. Você parar uma linha para fazer a manutenção de uma máquina, para que ela tenha uma vida útil estimada do fabricante, além do que é ruim, eu não consigo entender isso. Tá? Então a manutenção é importante. Mais uma vez, desperdício lá do STP e perda. Sempre. A cadeia de valor representa um conjunto de atividades com a relação de fornecedores, ciclo da produção de venda até a fase final da distribuição. Isso é o O. Essa é a questão principal. Ok? O que é essa cadeia? Hoje, mais uma vez, numa conversa informal, logística não é transporte, distribuição e estoque. Hoje eu tenho que entender da cadeia de suprimentos, como um todo, do meu fornecedor, do meu cliente, do que seja. Tá? Conjunto de relações com os fornecedores, ciclos de produção e de venda até a fase final da distribuição. Eu tenho que entender. Eu tinha um supervisor que ele falava o seguinte, numa grande empresa de alimentos, ele falava o seguinte, o nosso trabalho só termina quando o consumidor dá descarga. Eu vim da área de aviação, depois eu fui trabalhar na área de produção. Aquilo me assustava um pouco, quando ele falava essas coisas, né? Ele falou assim, olha, assim, o nosso trabalho só termina quando o cliente dá descarga. Meu Deus, como? Aí a gente vai novinho, né? E vai entender o porquê. E as nossas ferramentas de CRM, hoje, ainda mais, há 15 anos atrás, eu escutei há 15 anos atrás, hoje as nossas ferramentas de CRM dão a possibilidade de você saber mesmo, no momento que o consumidor dá descarga. E no momento de crise que a gente vive, é preciso saber. Parece uma coisa absurda, chega a ser até cômico. Não, a gente precisa saber. Tá? Até a fase final da distribuição.
até esse consumidor. Uma situação interessante que valeu uma cabeça de um engenheiro de produção e um engenheiro de produto nessa mesma empresa foi a quebra de uma máquina. Quebrou a máquina, tudo bem. Mesmo com manutenção, quebrou. A máquina quebrou. Era uma máquina alemã. Teve que a gente trazer uma peça Alemanha. Era a empresa que eu trabalhava, uma grande empresa, não teve problema de trazer a peça. Tá? 7 dias a peça chegou no Brasil. O nosso engenheiro de produto, de uma linha específica, a gente produzia um determinado produto e que dependia de farinha. Só que a empresa comprava 30 carretas de farinha semanais. Tá? A máquina quebrou, a produção parou 15 dias, até vir peça, monta, compra e tal. Ele simplesmente não comprou mais farinha do fornecedor. Gente, parece absurdo, mas é simples assim. Ele não comprou mais farinha do fornecedor. Tudo bem, não comprou, ok, show. Chegou a peça, montou, produção largada. Vendedor, quando soube que ia ter o produto, começou a tirar pedido. O sistema permitia a entrada de produtos com estoque virado, né, negativo, e aí acumulando até para a gente saber uma previsão de vendas, carregamento, entrega, mais uma vez aí, ó, a cadeia como um todo. Os pedidos de vendedor sinalizavam para a gente uma linha de produção e a necessidade de produção, a necessidade de transporte, uma necessidade de armazenamento, uma previsibilidade boa, simplesmente com tirar o pedido, ok? A peça veio, máquina pronta, vamos produzir. Setup, bonito, linha. Cadê a farinha? Não tem. Aí a gente começa a procurar os culpados, né? Quem trabalha na área sabe como funciona. Quem foi que não comprou? O que houve com a farinha? Cadê a farinha? Não sei o que lá mais. E chega lá no pessoal do produto. O pessoal do produto, olha, isso, a gente suspendeu o fornecimento de farinha. Cabeças rolaram, ok? Cabeças rolaram porque não se suspende, mas tudo bem. Vamos lá, vamos entender. Liga-se para o fornecedor. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, eu preciso agora não de 30, eu preciso de 60 carretas de farinha para eu suprir o que eu tenho para continuar a minha produção. O fornecedor simplesmente fala que não tem como entregar. Ele diz o seguinte, ué, você suspendeu uma compra de 30 semanal durante 15 dias. Eu faço o que com a minha linha de produção? Eu faço o que com o meu fornecedor de farinha? Então, gente, simplesmente um insumo, uma matéria-prima que faz falta numa linha, eu suspender a compra, não esqueça que tem um elo da cadeia atrás de você que também funciona. E o cara precisa cumprir com as obrigações do fornecedor, ele precisa comprar, ele precisa pagar. Aí começa, a gente estava comentando ali atrás, você tem que entender de financeiro, quantas a capital de giro, fluxo de caixa, simples, coisas básicas, tá? Mas que é do ciclo do outro fornecedor. Simplesmente você suspender a compra, não comprar, e quando você quer ligar e falar, agora me dá 60, o cara também tem a linha de produção dele, o cara também tem o ciclo de vida dele. Ah, mas aí ia gerar um problema com o meu financeiro, porque eu ia comprar produto, botar no meu estoque, produto tem custo de estoque. Vamos negociar com o pessoal do financeiro. Se a gente tem embasado a cadeia, meu amigo, eu tenho que comprar. Pelo menos uma carreta eu vou ter que comprar. Porque quando a máquina ficar pronta, eu vou ter que começar a produzir. Ah, mas eu estou com um produto no meu estoque, daqui a 7 dias eu vou ter que pagar, é uma commodity. Você tem que juntar argumentos e bater. Eu quero, eu preciso. Porque quando voltar a minha linha, eu vou ter que começar a produzir. E o fornecedor não vai ter como me mandar. Então, gente, é a cadeia como um todo. É a cadeia minha, é a cadeia do terceiro, é a cadeia do quarto, é a minha intralogística, eu preciso negociar com o financeiro e daí por diante. Ok? O conceito da Lean baseado no sistema Toyota tem por objetivo a identificação dos processos que agregam valor ao cliente. Produtos e serviços que eles estão realmente dispostos a pagar.
evitando o desperdício ao longo das etapas. Pronto. Eu tenho que produzir num custo menor e a minha cadeia produtiva tem que estar redonda. Ok? Seja de tempo, tá? Evitando desperdício nas etapas. Seja de tempo, material ou mão de obra. É uma equação que vai fechar? Não sei, tem que fechar. Se você quer sobreviver, isso aí tem que fechar. A gente elenca aqui alguns tipos de desperdícios e a gente tem isso aí muito, muito repetitivo. Os 7 tipos de desperdícios básicos. Eu tenho tipos de desperdício. Primeiro, tempo perdido com conserto e refugo. Produção além do volume necessário. Operações desnecessárias no processo da manufatura. Tem que andar demais para pegar uma determinada peça, uma matéria-prima. Transporte, estoque, o movimento humano e a espera. Tá? Vamos atentar pelo 4 ou 5? Não. Engana-se quem está estudando logística e gosta da bagunça, tá? Que transporte e estoque é aquilo que eu tenho que focar. Tem outras situações que me impactam diretamente que eu preciso ter cuidado. Ok? Aí a gente volta um pouquinho lá em Ford Taylor, que há um tempo, e a época que eu fazia faculdade não tem muito tempo, isso aí foi 97, 98, a História Geral da Administração diz o seguinte: ganho de produtividade quase sempre gerando ganhos de escala. Produzir muito, eu ganhava em escala. Hoje eu consigo produzir tanto e deixar o meu produto no meu estoque, sem gerar custo? Meu amigo, eu juro para você, o cara da controladoria, ele vem na tua carótida e começa a te reclamar. Você comprou matéria-prima, está produzindo por quê? Olha o meu fluxo, tem que pagar e aqui por diante. Tá? Só que há algum tempo, tá? Produzir muito era bom. Tá? Eu sou da época da inflação. Então a gente comprava, ia para o mercado, correndo, e o espaço do mercado com estoque era absurdamente grande. A área de venda era pequena. Então o cara tinha que estocar, porque ele tinha que comprar arroz, ele tinha que comprar feijão, porque o preço hoje era R$1, amanhã era R$1,30, então ele já tinha que vender R$1,60 para comprar 2. Isso em ciclo de dias. Tá? Então era uma produção, o que a gente fala que era uma produção empurrada, né? Eu produzo e jogo, e o mercado consome, e tem que produzir, porque o tempo da inflação fazia isso com a gente. Quem tinha estoque era o rei, tá? E a gente foi ajustando, entendendo que hoje não é muito assim que funciona, tá? Porém, esse paradigma foi mudado na segunda metade do século XX. Influência dos processos japoneses, tá? E voltamos ali ao STP. O estoque, que antes era motivo de orgulho para o gestor da fábrica, passou a significar custo. E se de uma das situações para eu evitar o desperdício e reduzir custo, estoque para mim não é viável. Aí, meus amigos, temos que dar um jeito. Por isso que a gente trabalha na área. O cliente pede hoje, ele quer entregar amanhã e quer receber amanhã. Eu trabalhava numa outra empresa que trabalhava com cozinha industrial. Tá? Cozinha industrial são aquelas empresas que estão dentro da sua planta produtiva, fazendo almoço, café da manhã, dependendo janta, de jejum, o que seja, para os funcionários dessa fábrica. Esse pessoal não tem estoque. Tá? Trabalhar com cozinha industrial é uma logística gostosa. Eles não trabalham com estoque. O estoque deles é um freezer horizontal. Então, cara, faço o pedido para você hoje, até às 5 da tarde, e no dia seguinte você tem que entregar ele. Se possível, antes das 7 da manhã. Numa rota, por exemplo, da Zona Oeste, que abrange toda a Avenida Brasil, que vai ali do antigo JB, que hoje é o Into, até a Casa da Moeda de Santa Cruz, todo mundo quer receber às 7 horas da manhã. Vai receber? Provável que? Não, mas a gente tem que dar um jeito de receber. Fraciona a frota, bota menos peso, perde dali e ganha de um outro jeito, ganha no outro dia, porque a gente vai ter que fazer com que isso aconteça. Aí existe otimização? Não, não existe otimização. A gente ainda precisa desse ajuste fino,
Porque senão fazíamos uma rota muito coerente, botávamos um caminhão, tanto de peso, 3.000 quilos, bota as mercadorias, faz uma rota sequencial. E o trânsito da Avenida Brasil? E a chuva? E o acidente? Hoje eu estava vindo para cá, o cara caiu de moto ali na Radial Oeste. Parou. Parou. Então a gente tem que contar com isso. Ah, você vai perder hoje para ganhar amanhã? É. Mas tem embasamento de perder hoje para ganhar amanhã. Ok? Não esquecendo que a gente é um número. Começa a surgir os princípios da logística enxuta. Desculpa que a fonte está ali, tá? E ficou em cima, tá? Mas estoque significa custo, então vamos usar as ferramentas do STP dentro da logística para que a gente faça com que isso aqui minimize, ou quase termine, ok? A logística enxuta tem 3 conceitos, tá? Princípio da manufatura enxuta, oferecer ao cliente o que ele quer, onde quer exatamente. Basicamente um pouquinho do que a gente faz no Just in Time, o que a gente já faz em logística. Ah, é muito próximo a logística com a engenharia de produção. É. Mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Oferecer o que o cliente quer, aonde ele quer, exatamente quando ele quer, agregando solução contínua, é função nossa. A linha de produção faz um determinado produto que um estudo lá do marketing desenvolveu e criou, e a gente vai ter que fazer isso acontecer. Eu tenho que fazer entregar ao cliente. Eu não posso comprar uma piscina no verão e chegar em fevereiro. Isso aconteceu comigo. Tá? Eu comprei uma piscina, né, 2.000 litros, aquela piscininha, não é da época de alguns aqui, não, uma piscininha Tony, antigamente, que era piscina Tony. Eu comprei num fornecedor pela internet, início de novembro, início de dezembro. Eu só recebi a piscina em fevereiro do ano seguinte. Tá? Teve um estresse básico, mas, né, porque a gente acaba trabalhando na área, não aceita certa desculpa pelo 0800, pelo telefone, mas chegou, o produto chegou. Mas tudo bem, vamos lá. Estoque a custo, lucratividade como objetivo. Isso nas premissas da administração. Você abre uma empresa para gerar lucro. Você não abre uma empresa para trocar 6 por meia dúzia. Ah, eu sou legal, vou abrir uma empresa, poxa, vou empregar 10 pessoas, vou fazer isso, aquilo outro, no final do mês eu dei 15, paguei tudo com 15 e eu vou para casa sem nada. Você vai perder algumas coisas, né? A princípio a família, né? Vai-se embora, tá? E este esforço pode ser financeiro ou não. É interessante, tá? Esse paradigma aqui, lucratividade é a relação entre o lucro e o esforço para obtê-lo. Este esforço pode ser financeiro ou não. Para uma empresa conseguir implementar conceitos do Lean, seus processos devem se destacar 3 frentes. Tá? Vamos tentar entender essas 3 frentes para que a coisa aconteça. Tá? Estoque a custo. Vamos gerir. Complicado? Sim ou não? Sincronia de processos. Legal. Já escutei algumas vezes, né? Geralmente uma consultoria, né? As pessoas chegam, sentam no seu lado numa empresa, aí fala assim para você, o que você faz? Já é assustador, né? Porque vem um cara de fora, contratado pelo seu superior, para querer saber o que você faz. A primeira situação que passa pela sua cabeça é o quê? Você é demitido. Então, algumas das situações são alguns mapeamentos de processo por algumas consultorias, não culpa das consultorias, é divergente, porque a pessoa não tem a confiabilidade em falar tudo que se faz naquele processo, naquela caixinha que ele está inserido. Por medo, é natural do ser humano, tá? Mas, concepção minha, fala. O que eu faço? Olha,
aqui chega, acontece isso, tantas horas. Eu tive alguns problemas. Alguns problemas não, situações engraçadas, né? Algumas empresas, porque eu passei, contrataram algumas consultorias para fazer mapeamento do processo. É normal, né? Vou mapear o meu processo como um todo para tentar. Aquela caixinha não está direita, aquela ali não fala com aquela, essa está demorando aqui. O engraçado é que quando chegava na área de logística, ninguém queria ficar com a gente. Porque é um trabalho meio louco, né? É um trabalho que envolve 8 horas da noite, como pode envolver 1 hora da manhã. O sistema cai, rouba-se cabo na rua. Eu sou ainda de uma época que eu trabalhava em operador logístico que os cabos passavam pela rua, os cabos de transmissão. Então, de vez em quando, alguém ia lá, tirava um pedacinho do cabo e a gente ficava sem comunicação. O meu expediente, às vezes, que terminava às 22 horas, terminava às 1, 2, 3 horas da manhã. E, às vezes, ficava virado na empresa de um dia para o outro, tá? No dia seguinte a gente estava lá, né? Eu ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa e no dia seguinte a gente estava lá às 10 horas da manhã com medo. Ou preocupado do que aconteceu no dia seguinte poderia acontecer naquele dia. Não sei, tá? Se as pessoas que estão aqui presentes todas trabalham, mas é viciante. Esse negócio entra na veia, cara, você fica alucinado, você não consegue... tu perde o sono. Tu escuta o rádio de madrugada tocar sem estar tocando. Tu escuta o telefone tocar sem estar tocando. Você fica que nem um maluco, às vezes, tirando. Já aconteceu comigo. Depois de uma fase da operação, uma fase mais acadêmica, de ficar tirando foto de armazém. Entrar em atacadista e ficar tirando foto de posição pallet, estoque, para levar para dentro de sala de aula. A gente fica meio loucão, mas tudo bem, faz parte, tá? Cuidado com esse homem aqui. Vamos tentar fazer essa sincronia, mas para fazer essa sincronia eu tenho que monitorar, eu tenho que mapear. Então não fiquem com receio de dizer o que é que vocês fazem, tá? E tentar otimizar isso aqui. Os processos logísticos do inbound e do outbound. O que é o inbound e o outbound? O in é interno, é nosso. É nosso. A gente precisa mudar ou otimizar um processo interno da minha empresa. Ah, mas e o out? E é complicado, como é que eu vou monitorar? Meu amigo, se vira. Chama o seu fornecedor e traz ele para o seu lado e fala assim, você tem que ser meu parceiro. Ah, amigos pero non mucho. Mas você tem que ser meu parceiro. Tá? Eu tenho que entender tanto da minha quanto do meu fornecedor. Tá? Para melhorar constantemente. Tem uma situação do Miguel que a gente vai falar lá na frente que é mais ou menos isso aqui, tá? Reduzindo os custos de tempos e maximizando os lucros. É bom para mim, é bom para você. Vamos trabalhar em parceria. É muito difícil? Algumas situações estratégicas não permitem que isso aconteça. Eu trabalho hoje numa instituição de ensino. E nessa instituição de ensino eu tenho uma graduação em logística, uma graduação tecnológica em logística. Eu tenho algumas, nós não temos obrigatoriedade de trabalho de conclusão de curso, a gente trabalha com projetos. Então, 1, 2, 3, 4 matérias formam um projeto. E esse projeto tem que ser aplicável, né? A gente bate na porta das empresas, né? Os alunos vão lá. Boa tarde, boa noite, o que seja. O senhor tem algum problema no seu processo logístico? O cara leva um susto. Sempre tem. Mas ele não fornece. É o calcanhar de Aquiles dele. Ele fica com medo. Mesmo a gente assinando termos de confiabilidade, de informações e tal. Feito por 0800 isso, tá? A faculdade tem essa vertente. Esse projeto é analisar o processo logístico de qualquer empresa, né, que esteja à disposição de fornecer os dados. A gente faz isso 0800 e dá o projeto para eles. Olha, você implanta se você quiser. Mas é complicado, eu vejo isso, eu sinto isso na pele. Entender o processo interno e externo é complicadíssimo. As empresas ficam com receio de mandar isso, divulgar, né? Porque eu tenho um problema de distribuição no centro da cidade. Hoje todo mundo tem. Tá? Então esse é o meu problema. Eu vou abrir para você qual é a segurança, mesmo que um papel me dá, que eu não vou abrir essas informações para algum tipo de situação. Tá? Mas as coisas acontecem, ok? Então vamos lá, esses 3 pilares, tá, precisam obedecer, para eles serem implantados, precisam disso aqui, ó. Uma gestão de estoque mínimo, complicador, mas tem que acontecer.
Atendimento das necessidades dos clientes. O que, onde, quando exatamente ele quer. Agregar valor. Tá? Adequação e otimização dos fluxos de entrega. Aí a gente entra para uma situação de mobilidade urbana. Complicador, ok? Isso daqui não depende da gente. Tem um amigo que fala que a Avenida Brasil é a Avenida Ziquezira. Ele tem quase razão, né? Marcelo, aquilo lá todo dia tem um problema, cara. Não é possível. Tem alguma coisa ali, ele ainda fala que tem uma cabeça de, não sei o que, de bode enterrado na Avenida Brasil a cada 1,5 km. A gente leva na brincadeira, né? Mas todo dia tem um problema, tá? Cara, tem alguma coisa errada no reino de Avilã ali, tá? Mas vamos, acontece, vamos lá. A aplicação desses conceitos não é simples, tá? Gerir estoque, atender o cliente em 100%, em full, né? E adequação do fluxo de entrega é complicado. Reduzir os níveis de estoque, atender a demanda e aumentar a frequência de entrega. Maravilha. Se a gente vivesse aonde? Não sei se nos Estados Unidos acontece dessa forma. Eu trabalhava num frigorífico que a empresa foi fazer um projeto, criar uma filial nos Estados Unidos. Me perdoe que eu não lembro hoje aonde, se era em Houston ou em Dallas. Não sei nem se são perto, longe. Eu lembro o nome da cidade. 4 anos de planejamento. Porque a qualidade de distribuição, linha de telefone, internet, não conseguia a gente lá, o pessoal da controladoria, da prospecção, fazer com que a gente escolhesse o melhor local. Eu falo a gente pela empresa, mas escolhesse o melhor local. Porque quando a gente fazia uma pequena, caminhava um pouco com a AT&T, aí vinha outra operadora de celular e falava assim, não, ele está te dando isso, eu vou te dar o dobro. E recua mais um pouco, analisa-se tudo, manda para o Brasil, controladoria analisa, vê quanto é que é pagamento em dólar, como vai fazer e tal. Aí quando a gente dava mais um passo para essa segunda, a gente vinha com uma contraproposta. Então, um processo de qualidade. Tá? Fornecedor, operadores logísticos altamente capacitados, já trabalhando à época com RFID, e a gente ainda, né, achando show de bola o código de barras. E ele já trabalhava com radiofrequência, tá? Então, é passo a passo. Ah, mas é parte só da logística? Não, é cadeia. Como é que eu transmito pedido? Como é que eu gero pedido? Gero nota fiscal? Então, entender o todo é importante. E ainda, comprometimento com o fornecedor. Todos caminhando pelo mesmo local, tá? Hoje o fornecedor, gente, ele tem que ser parceiro. Ele tem que ser parceiro. A gente brinca, falei agora há pouco, amigos pelo não mútuo, mas ele tem que ser o parceiro. Você tem que sentar e conversar com ele. Meu amigo, é o bendito do ganha-ganha. Você ganha de lá, eu vou ganhar daqui. Posso perder hoje aqui, mas para ganhar no dia seguinte lá. E vamos perder, vamos analisar o risco. Vamos dividir essa perda. Tá? Ele tem que ser seu parceiro. Tá? Tem que caminhar junto. Gerenciar a cadeia de suprimentos. Aí eu já volto para a cadeia de suprimento, tá? Como gerenciar a SM, reduzindo aí menos desperdício, tamanho do lote, aumentar a entrega, nivelamento do fluxo de entrega. Como eu fazer isso aí? Como? Implementando um sistema puxado com reposição nivelada. Aí é o princípio da STP. Produção nivelada, pequeno lote, plantas ao longo que agregam um fluxo de valor. Tá? Trazer a fábrica de pneus para perto da planta produtiva do carro, sem eu ter que a cadeia vir, aí ele vai começar a se tornar seu parceiro. Por quê? Eu trago a fábrica de pneu para a minha linha de produção. É interessante para quem? Para os dois. Eu que estou produzindo o que eu preciso do pneu quase no on-time, e você que está produzindo está aqui do meu lado. Eu não preciso pagar frete e o que seja. Tá? Empresas que são abastecidas por seus fornecedores através de entregas de grandes e constantes lotes, baseadas em previsões de venda. Previsão de venda
Outro complicador? Outro complicador. Aí a gente tem um monte de sazonalidade. Um monte. Como fazer previsão de demanda? Como é que você vai fazer SOP? Sales Operating Planning. Como você vai fazer isso aqui? Economia quebrada, PIB não cresce, mobilidade não existe, não falando de política, mas, né, levantando, verbas que eram para ser para determinadas situações se desviam, vão para outro lugar, tá? Mas a gente tem que fazer isso acontecer. Mudança repetida no pedido, tanto em volume como no mix, como muitas vezes transtorno para todos os lados, né? Eu falo, isso aqui a gente pode dar o exemplo de TI, né? Pela primeira vez aí nos últimos 5 anos eu escutei uma reportagem que diz o seguinte, que a venda do celular caiu em 10%, em 4%, um negócio assim. Eu estava passando e escutei no jornal. Caiu pela primeira vez. Tá? Hoje você compra o celular, que era para ser um objeto de comunicação, ou ele é um objeto de tudo, né? Menos para falar. Até para você falar, você grava um áudio e transmite, né? Então hoje eu tenho que ter uma internet de qualidade, um telefone que tenha bastante espaço, vou botar um monte de aplicativo para receber foto, para receber vídeo, para receber áudio. E a função do telefone que era só, oi, tudo bem, como é que tá? Boa tarde, bom dia, boa noite. Ele é a que menos preocupa o consumidor. Tá? Então produzir, né, entender essa demanda, porque eu tenho N produtos, eu tenho que começar a produzir em pequenos lotes. Hoje é o modelo 5.1A, daqui a 15 dias eu tenho o modelo 5.1B. Eu já desisti de entender os modelos do processador da Intel. Eu sou da época ainda de um 286, que evoluiu para o 386, que evoluiu para um 486. Aí que evoluiu para desculpa que eu já não sei nem mais qual é o próximo depois do 486. Tá? Mas eu sou dessa época. Hoje, outro dia eu estava vendo os modelos do processador da Intel, é M323, octa-core, não sei o quê. Gente, desisto, isso não é mais para mim, já não estou mais com essa cabeça para entender. Tá? Mas é uma demanda. É uma demanda. A época de faculdade, um professor meu, isso eu gravo muito, ele falava assim, o celular cada vez mais vai diminuir de tamanho. Tá? Até chegar a possibilidade do dedo humano poder teclar. Quando chegar no dedo humano, da dimensão do dedo humano, ele vai parar. Cara, aí vem aquele cara, né, já falecido, seu chamado Steve Jobs, ele cria um negócio que fica na tela. E que se ficar muito ruim, tem uma canetinha. Qual é o tamanho da ponta de uma canetinha ótica de celular, de tablet? 100 vezes menor do que o dedo. Daqui a pouco é por voz, daqui a pouco é pelo olhar, daqui a pouco é pela mente. Daqui a pouco você entra, está implantando um chip na cabeça e você já está fazendo ligação e entendendo tudo. Tá? Agora, vai acontecer? Vai. Talvez não na minha geração, mas numa geração futura e muito rápido. Tá? Eu tenho um filho outro dia que eu tinha uma câmera muito engraçado. Ele tirou a foto, era uma câmera de filme ainda. Gente, me perdoe, isso aqui tem uns 3 anos. Eu tirei a foto, né, para queimar o filme mesmo, porque já não sei nem mais se revela. Aí eu tava tirando, ele falou assim, pai, deixa eu ver. Eu falei, meu filho, isso aqui a gente tem que revelar. E o que é revelar? Né? É coisas absurdas, mas deixa pra lá, né? A logística ali requer alguns elementos básicos. Não vou falar aqui muitos das ferramentas do Lean, que originados lá do sistema Toyota de produção, aplicados à nossa logística, tá? Tem o sistema Kanban, mecanismo de sinais. Kanban, que a gente tem aí como, historicamente, o pai e o ONU, lá de 1950. Sinalizadores que autorizam e dão instruções para a produção. Os cartões Kanban são exemplos conhecidos mais utilizados. Visível. É uma coisa muito visível, tá? De passar cartão para um lado e para o outro. Um outro filme também que tem na internet, talvez tenha um título
diferente, mas quem tiver vontade, dá uma futucada, que é interessante, é que os cartões sendo utilizados como suprimento para o fornecedor. Muito interessante mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho para falar disso aqui, ó. Nivelamento do fluxo de entrega. Gerir o estoque, um sistema informatizado, um WMS, algumas situações a gente analisa a ferramenta do Kanban. Isso daí. O bendito do Milk Run. O que é o Milk Run? Planejamento de rotas e entregas frequentes em pequenos lotes. Utilizando o Milk Run, um método de acelerar o fluxo de materiais entre plantas e que os veículos seguem uma rota para fazer múltiplas cargas e entregas em diversas plantas. Gente, funciona? Funciona. Agora, se nessa bagaça aqui não tiver a parceria, não tem jeito. É inconcebível para quem trabalha na área falar assim, seu caminhão carrega 8 toneladas. Pô, beleza. Eu estou fazendo parceria com 4 fornecedores meus e ele está saindo com 5. Ué, mas o caminhão carrega 8, você está saindo com 5? Não, a gente está numa parceria, a gente está trabalhando com o Milk Run. Para quê? Que essas entregas sejam frequentes, constantes, em menos tempo e favorecendo a todos. Mercadoria do fornecedor 1 vai para o fornecedor 2, mas que carrega também, entrega no fornecedor 3, mas vai para a fábrica. É um balaio de gato. Dá para fazer? Dá. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso aqui. Agora, isso daqui funciona com uma situação chamada janela. Tempo. O meu fornecedor 1 me diz que dia 17 de dezembro eu tenho uma doca disponível para uma carreta de 24 toneladas às 15h30. É a janela. Essa carreta tem que chegar no dia tal de dezembro, às 15h30. Se esse ciclo aqui for quebrado, acabou o processo. Tá? Funciona? Funciona. Mas a gente de vez em quando não dorme. O rádio toca, tá? Mas funciona. É uma situação que os parceiros estão se falando. Eu ajudo você, você ajuda a mim. Mas eu preciso que você esteja aqui no dia 16 às 3h30. Você consegue? Consigo. Porque amanhã eu tenho que estar em outra localidade às 7 horas da manhã. Beleza. E a janela das 7 está liberada para você aqui. Tem tolerância? 15 minutos, 20 minutos, tá? E a coisa funciona. Agora, gente, o profissional, administrador, engenheiro, vamos tentar quebrar o paradigma, né, Rafael? Cortar um pouquinho a cabeça, né? Desculpa se tem algum engenheiro aqui, né? Vamos tentar cortar um pouquinho, mas assumir a nossa postura de estudioso da logística, de estudioso da cadeia de suprimentos e fazer com que isso aqui aconteça. Isso é função nossa. É complicado? É um complicador? A gente tem tempo de entrega, a gente tem rodovia, a gente tem tempo, chuva, o que seja. Andar pela Avenida Brasil, andar pela Dutra, andar pela Washington Luiz, o que seja. Eu for só aqui por perto, tá? Mas a gente faz com que isso aqui aconteça, tá? Obstáculo da implementação, né? Quais são eles? Estabilidade na demanda de cadeia de suprimentos. Se isso daqui não tiver, a gente não consegue fazer. Aí volto mais um pouquinho. Parceria. Parceiro. Eu tenho que entender a cadeia como um todo para fazer com que esse equilíbrio aqui aconteça. Tá? Estoque trimestral, mensal, semanal. Gente, aí a gente tem que sentar, parar e analisar. Tá? Conseguir esse equilíbrio é quase impossível. Friso, quase. Se fosse impossível, a gente não teria estudado tanto, tá? Acontece. Temos aí algumas
percursos aí, mas a coisa acontece, tá? Segundo, é necessário um esforço da redução do tempo de setup. Aí a gente volta lá um pouquinho mais para a cadeia de produção. Como o consumidor está cada vez mais exigente, tá? E a gente não pode produzir em grandes lotes hoje, a gente tem que produzir conforme o cliente deseja. E como produzir conforme o cliente deseja? Estudando aquilo ali, tá? Aí eu vou produzir um lote B, e eu tenho que contabilizar isso aqui. Parada do equipamento e volta da produção, de um e para outro. Eu não posso me dar o luxo hoje de produzir ao tempo, de 1900 e lá vai fumaça, quando tem uma história, né, que o Ford, quando começou a vender carro, ele permitiu ao consumidor escolher a cor. Pô, tu quer comprar meu carro? Que cor você quer? Aí o cara falou assim, azul. Mas ele não tinha isso aqui. E ele entregava preto. E era preto. Acabou. Vamos lá, escolha qualquer cor, contanto seja preto. Ele prometia com uma cor, mas entregava preto. Em 2015 isso acontece? 2016, perdão? Se você promete azul, tem que ser azul. O teu cliente vai receber em casa, azul. Se ele não receber azul, meu amigo, você se vira para fazer essa logística reversa. Trocar, dar de presente, deixar jogado lá, deixar no cliente, mandar entregar outro. Às vezes é mais caro, né? Você trazer de volta, né? E entregar um novo. Deixa lá no cliente. Aconteceu comigo. Minha esposa comprou um rack, faltando peça, o cara não conseguiu montar, ligou para a fábrica, para o vendedor. Olha, não consigo montar porque falta uma peça tal. Não, se eu desmonta, deixa aí que a gente vai recolher. Isso... uns 8 meses, ficou lá jogado. Chegou um novo, o cara foi lá, montou, e aquele outro ficou jogado, né? Ele desmontou, botou num cantinho. E eu, né, pô, isso vai ficar aí jogado, vai ficar aí jogado, vai ficar aí jogado, vai ficar aí jogado. Até que a gente ligou lá pra loja e falou, olha, você não vem recolher isso não? Tá aqui no canto da casa, já vieram outros, já montou, tá tudo bonitinho. Ah, não, senhor, o senhor pode vender, dar, doar, né? Eles usaram a palavra doar. O senhor doa para uma instituição, pode doar. Fica mais caro eu trazer lá do consumidor final para minha fábrica e deixar num canto jogado, no chão de fábrica, no estoque lá, e me ocupando espaço, um produto ruim. Tá? Voltando à história do Ford, ele vendia preto e o cara gostava quando chegava preto. Ninguém tinha carro. Em 1900 lá vai fumaça. Tá? Então, o bem chegava preto, o cara não ia questionar a cor. É preto, ninguém tem, eu tenho, eu consigo comprar. Tá? Hoje o tempo de setup é muito estudado, né? Eu tenho uma linha de produção hoje muito adequada à necessidade do consumidor final. Então eu tenho que ser fera nisso aqui. Tá? Requisição de transferramento, transporte, desmontagem do lote A para montagem do lote B, ajustar, inspecionar. Não adianta você achar assim, eu mudo de lote, legal, vou produzir o que o meu consumidor quer, tá? Perdão. Vou produzir o que o meu consumidor quer, sem fazer isso aqui. Qualidade. Lembra? Alguns princípios do ETP, produzir com qualidade. Tá? TPM, né? Para mulher, bom, dependendo do contexto, né? Na logística. Isso aqui. Não adianta eu mudar de lote de A para B, não inspecionar ou inspecionar de qualquer maneira e mandar para o mercado. Você pode ter certeza que tudo que você jogou para cá vai voltar. Retrabalho, custo, perda, recolhimento, transporte, o que seja. Às vezes é melhor ficar, não sei, tá? Tudo isso é muito bonito. Tudo isso aí é muito bonito, muito bonito, muito bonito. Mas eu preciso agregar gente, tá? Funciona isso aqui? Em quanto tempo funciona? Em média? Aí eu tive procurando, eu não consegui um vídeo que tivesse o cronômetro. Eu não consegui um vídeo que tivesse o cronômetro. Fazendo um comparativo
tá? Que aquilo ali nada mais é de um setup de pneu. Eu necessito mudar para um lote B porque está chovendo. Isso daqui são segundos. 2, 3, 4 segundos. Eu não consegui. Né? Um com cronômetro. Consegui alguns vídeos de comparação. Que o cara estava em 1930, se eu não me engano, ele tirava a roda de um carro com a marreta. Tá. O vídeo tinha 5 minutos. Tá? Aí chegou isso aqui, o cara faz em 30 segundos. Né? O vídeo tem 30 segundos e a troca do pneu tem 2 segundos e pouco. Porque isso aqui influencia diretamente lá na pista. Em milésimos de segundo. Gente, a gente está saindo de minutos para segundos, para milésimo de segundo na pista. É uma coisa que a gente não consegue nem tentar, nem consegue mensurar. Né? Milésimo de segundo. Caramba, mas para eu conseguir que o cara lá na frente, que é o meu cliente que está sentado aqui dentro, consiga milésimos de segundo, eu tenho que trabalhar aqui em segundos. Olha quanta gente. Gera custo? Se eu não tiver parceiro. Terceiro, o custo operacional é muito questionado pela logística. Voltando ali, só um comparativo com o Milk Run, tá? É em relação à implementação do Milk Run, transportando menos volume com mais frequência. É o nosso paradigma. Um caminhão carrega 8, eu boto 5, tem alguma coisa errada. Um caminhão carrega 12, eu boto 8, tá errado. Tá? Eu preciso de gente para que isso aconteça? Preciso, o meu custo aumenta. Ei, caramba, para o Milk Run funcionar, eu tenho um custo maior? Tem. Como é que faz? Ih, caramba, vamos analisar. Em uma das empresas que eu passei, situações engraçadas, não do Milk Run, mas de volume. Volumetria de caminhão, cubagem de caminhão. Por que eu quero saber isso? Vou produzir. Algumas pessoas do marketing da empresa desenvolveram uma caixa de 6 quilos de produto. Né? A gente trabalhava com pequenas caixinhas de 540 gramas. E a gente, lembra que eu falei que a gente atendia as cozinhas industriais? E para cozinha industrial, essas embalagens não servem. Tá? Porque são embalagens caras, que têm valor agregado muito alto, pouca quantidade, grande volume, então para eles não servia. Só que eles necessitavam, né? O nosso CRM falou assim, olha, vocês necessitam fazer uma embalagem de 6 quilos, 3 e 6 quilos, porque tem um consumidor lá na ponta, que é a cozinha industrial, que ele quer. Tá? Vamos analisar, porque isso não é de uma hora para outra, né? Um ano e meio, analisa, faz demanda, fornecedor, aí volta tudo estuda aquela situação da cadeia, né? A máquina tem condição de produzir quanto custa por segundo, por minuto, por semana, faz a linha com o fornecedor, qual o insumo, ficha técnica e tal. Legal. Dá para produzir? Dá. Dá para produzir. Vamos embora produzir. Lançamento da empresa, produto tal, em caixa de 3 e 6 quilos. Show de bola. Vamos produzir, começou a produzir, vender. Eu tinha um cliente aqui no Rio de Janeiro, que não é da época de vocês, tá? Mas ele ligava e pedia assim, que vendia que nem água. Ele falava assim, eu quero 12 toneladas. Aí a gente largava o aço, né? 12 toneladas, 6 toneladas, 12 toneladas, meio caminhão, um caminhão. Sempre um truque, meio truque, um truque, meio truque, um truque. No dia seguinte a gente recebeu o relatório de cortes do faturamento. Cara, e começou os caminhões de 12 toneladas carregarem 8,5. Aí vinha 8,5 faturado e um corte na diferença, né? 3 e pouco. E cortava, aí repetia pedido, cortava, repetia pedido, cortava, repetia pedido. Ai, caramba. Não tem jeito. Lembra aquela história lá do ONU? Pego uma prancheta e vou lá no chão de fábrica para saber o que acontece. Chegamos lá no chão, tá produzindo? Tá, estoque abarrotado. Não tem divergência do financeiro com o físico? Não, estoque tá batendo. Ué, outro processo, vamos no transporte. Chegamos no transporte, aí falei com o menino, né? Meu filho, o que está acontecendo? A gente tira o pedido de 12 sai corte. Todo dia que a gente tira o pedido de 12 sai corte. O que está acontecendo? Ele falava assim, Marcelo, não cabe no caminhão.
Como não cabe no caminhão? Não, não cabe no caminhão. Não, vocês estão de brincadeira. Não cabe. Vem cá. Ele era baixinho, magrinho. Aí fomos lá para a doca. Na fase de separar, na separação. Gente, é impressionante. Mas quem que foi que deu o feedback? Foram os auxiliares de armazenagem. Os caras que fazem o carregamento do caminhão. Seu Marcelo, a gente já tentou botar de tudo quanto é maneiro. A gente já tentou botar em pé, deitado, de lado, assim, envezado. A gente vem, porque a carga era estivada, não era paletizada. A gente vem botando estivado. Chega na porta, a gente tem que fechar. Tem que deixar o corredor para o fio passar e a gente tem que fechar. Aí a gente consegue carregar 8,5, 8,600, 8, dependendo do baú do caminhão. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não dá. Como não dá? Não dá. E eles foram estivando e a carga não fecha. Aí ele, né, fisicamente, né, chega na porta, fecha. Grande problema. As dimensões da caixa. O pessoal do marketing, ao desenvolver a caixa, né, o conjunto produto que nele contempla a caixa, fez uma caixa com volume diferente. Eu não conseguia botar as caixas dentro do caminhão. Agora, não dá, né? Mas era empresa, não comprava 10 mil embalagens, comprava 1 milhão. Aí é o fornecedor de embalagem, que você já assinou um contrato e o cara mudou todo o setup dele para 1 milhão de embalagens, para você. Aí você chega para ele assim, a minha embalagem está errada, para aí. Não, eu tenho meu fornecedor de papelão, meu fornecedor de plástico, meu fornecedor de cola, meu fornecedor de fita. Não é assim que a banda toca. Então, até na hora de desenvolver uma embalagem de um produto que demanda por grandes estudos de cores para o consumidor final, tá? Eu tenho que escutar o cara lá do armazém. Esse diferencial são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que é um diferencial lá da cadeia do sistema. O que a gente tem que buscar da linha logística em cima do STP? Vou lá na fábrica para saber o que está acontecendo. Talvez o pessoal do marketing nem tenha se percebido pelo volume, pela cubagem de um baú, tá? Que eu tinha que fazer uma embalagem talvez mais alta, mais compacta, que carregasse os mesmos 6 quilos, tá? Mas com dimensões diferentes. Tá? Volto a falar, é a cadeia de suprimentos como um todo. Tá? Uma percepção do aumento do custo operacional. E aí a gente vem falar aqui um pouquinho, para terminar, disso daqui. Tá? Eu não preciso disso aqui para ganhar 1 milésimo do segundo lá. Para eu evitar o desperdício, tá? Para eu ganhar 1 milésimo de segundo lá para o meu cliente aqui, tá? Eu preciso de gente, e gente é custo. Olha uma situação, uma empresa no qual os custos operacionais de logística representam 75,5% do custo total logístico e os 24,5% restantes representam os custos em manter estoque, produtos acabados e reduzir o custo de estoque 50%. Resultado de uma implementação dos conceitos da Lean. Lá vem o Marcelo implementando um conceito que me gera custo. Não quero. Custos operacionais, aonde? Na operação. Marcelo, você está me gerando custo, você é maluco? Como é que eu vou implementar um estudo nisso daí? Você é louco? Uma ferramenta dessa que você está inventando moda de trazer um monte de gente para fazer uma produção mais otimizada, custo, é salário, é gente, é gerente, supervisor, auxiliar, o que seja. Você está maluco? Resultado da implementação dos conceitos da Lean. Há um aumento de 5,1 no custo operacional, que equivale a 4,3 de custo total logístico. No gráfico, tá? Me diz o seguinte: o meu custo operacional logística que estava aqui nessa faixa, tá? Aumentou. Eita. Mas o meu custo total? Reduziu em quanto? Que é o custo operacional, mas o custo de estoque. O custo logístico é reduzido em 9.
Portanto, é importante analisar os benefícios trazidos para o sistema como um todo, não somente analisar o aumento dos custos em um outro departamento. Volto a falar, gente. Quem está com vontade, quem gosta da área, quem acha bonito, gostoso, é ruim, às vezes a gente, né? À madrugada a gente não dorme, geralmente na época de Natal, Ano Novo, tá? Mas entender a cadeia como um todo. Isso aqui são conceitos e palavras da comissão. Tá? O CRA tem uma comissão de logística, a qual eu faço parte. Não podemos mais falar de logística como estoque, distribuição, só transporte. É a cadeia. É a cadeia do cara da farinha, é a cadeia do cara da embalagem, é a cadeia do fornecedor que abre a janela para você operar milk run. É a cadeia. Ah, mas você está usando conceitos da engenharia de produção. Sim. Eu aprendi uma coisa recente, né? Que a gente não copia nada. A gente faz benchmark. É um nome bonito pro pessoal do marketing. Eu falei, mas vocês estão fazendo isso, você copia. Não, a gente não está copiando nada. A gente está fazendo benchmark. A gente viu lá, ficou legal, a gente trouxe para cá. Então é isso, gente. Outro dia, numa aula também de produção, falando sobre PDCA. A gente estuda PDCA, talvez no segundo, terceiro período da faculdade de administração. Segundo período. Tá? Santo Deming. Se aplica PDCA em qualquer situação. Às vezes, alguns estudos de caso, no mestrado, pô, vamos aplicar PDCA para ver o que acontece? Vamos ver se a coisa funciona. Vamos fazer um questionário de auditoria. Vamos usar spin de peixe. Vamos fazer Ishikawa para ver se a gente descobre o que está errado no processo. Gente, ferramentas de 1950. Não mudou. A gente só aplica no lugar certo. Dá para aplicar? Não sei. Vamos utilizar da premissa de alguém que já aplicou, entende como funciona e vamos jogar de cima. Vai funcionar. Tá? Puxando sardinha, né, um pouquinho para o STP, tá? É gostoso. Tá? É gostoso. A dissertação do mestrado foi a utilização do processo, tá, do sistema de produção com um produto defeito zero. Gente, se você tiver a possibilidade de ler os conceitos da Lean Manufacturing e aplicar, é interessante. A gente fica debruçado num livro e é fascinante, tá? É gostoso. E debatemos e foi muito legal. Ok? Acho que acabou. Agradeço aí a todos a presença. A gente vai falando, se deixar, vai 10 horas da noite, são 8h05. Tá? Agradeço a todos aí a presença, que se tiverem que perguntar alguma coisa, a gente está aberto, só que precisa que seja no microfone. Vai, meu amigo, só me diz de onde é que é e o nome. Boa noite, eu sou o Rodrigo, sou estudante da Faculdade São Judas Tadeu. Ainda sou assim, um pouco leigo nessa área. Só uma dúvida, digamos assim, uma empresa iniciante que abordou muito a questão do estoque quase zero, né, estoque mínimo. Digamos, uma empresa iniciante que queira talvez se diferenciar na questão da logística, da entrega rápida, seria interessante, num primeiro momento, ter um estoque um pouco mais elevado, ou mesmo numa empresa iniciante é totalmente abominável essa questão? Não, não é abominável, não. É aquela história, né? A gente tem estudos do Sebrae que uma empresa quebra em 2 anos. Às vezes, aquela falta do estudo preliminar e a falta de entendimento da cadeia é complicado. Não adianta, você vai abrir uma empresa, você vai começar a ter prejuízo, você vai ter aí 1 ano, 2 anos de prejuízo. Nenhuma franquia do McDonald's vai te dar retorno em 1 mês. Você tem que pegar aquele dinheiro, aplicar e esquecer. Isso é um grande problema dos... Não vou falar empreendedores, não. Não vou mascarar também os caras, não. Vamos lá. De um cara que recebe um dinheiro e ele acha que ele vai abrir um negócio. Eu dou aula de organização de uma empresa. Vai da fase de mapeamento do local, análise SWOT. Tá? Básico. Mercado, consumidor, aonde você vai abrir, por quê e tal. Tem gente que não faz isso. Tem um amigo meu que foi abrir uma pizzaria. Se eu for falar aqui para vocês onde ele abriu a pizzaria, a gente vai ficar aqui 1 hora e vocês não vão descobrir.
Tá? Ele pegou todo o dinheiro de uma rescisão de contrato dele do antigo Unibanco, eu vou abrir uma pizzaria. Por que, Dalmo? Porque eu sei fazer pizza. Cara, abrir uma pizzaria não é saber fazer pizza. Saber fazer pizza eu sei. Eu faço um curso na empresa de pizzaiolo, porque eu gosto, né? Passar o meu tempo, né? Então, fazer pizza é uma coisa de abrir, é diferente de abrir uma empresa, de abrir uma pizzaria. Para encurtar, ele abriu uma pizzaria em Pedra de Guaratiba, porque ele gostava de barco. Gente, você misturou pé com cabeça. Entendeu? Eu vou abrir a pizzaria em Pedra. Ninguém vai à Pedra de Guaratiba para comer uma pizza. Vai comer o quê? Peixe. Só que você vai à Pedra para comer, você passa por Pedra de Guaratiba para comer um peixe. De vez em quando, sazonal. Você vai todo dia à Pedra? Quando você sobe, você passa por lá. Vou comer um peixinho que aqui é legal. Você pode até comer uma pizza de camarão. Mas na cidade era novidade. Ascensão da empresa, da pizzaria. Aí ele começou a inventar. Pizza de siri, pizza de camarão, pizza de casca de camarão. Aí eu não vale nem a pena brincar, né? Mas tinha que inventar pizza de tijolo. É porque o cara tem que criar os diferenciais para se manter, né? Ele mantém, cria aquele diferencial, mantém, tem que começar a criar o diferencial. Lê do engano do que o cara... vou abrir uma empresa. Vou trabalhar com meu estoque mínimo. Não, vai não, meu amigo. Você tem que atender aquele cara que te paga. É aquele cara que te compra. Depois, quando você já estiver estabilizado, aí você começa a aplicar algumas ferramentas. Opa, começa a criar rota, começa a criar lote, começa a fazer parceria com o meu fornecedor. Então, meu amigo, vai abrir uma empresa, iniciante ou o que seja, você vai ter que botar um dinheirinho lá e esquecer. Não misture, pelo amor de Deus. Tem gente que ganha na loteria, pega aquele dinheiro todo e compra uma empresa. Pega 50%. Vai fazer um negócio que você acha que você sabe fazer e guarda os outros 50%. Tá? Não leva ferro e fogo, senão você vai se dar mal. Iniciou. Não tem jeito, você vai ter que perder. Você vai ter que pagar para trabalhar. Você vai ter que ter um estoque, um pulmão, você vai ter que ter mais gente. Você tem que conquistar o teu cliente. Aí depois você começa a trabalhar com as ferramentas, né? Aí que você tem o poder de barganha, né? Aí você começa... Não é assim, vou te fazer uma rota, de vez em quando eu te entrego. Agora a minha entrega vai ser semanal, para você eu faço de 15 em 15 dias e tal. É interessante, às vezes, a entrega de móvel, né? Você compra móvel hoje em dia, você tem que ligar para uma central, para o cara marcar com você uma entrega. É interessante. Tem que deixar um dinheiro lá. E não conta com ele não, tá? Deixa ele ir embora. Mas... Bom, meu nome é Nelson. A gente trabalha numa distribuidora de produtos naturais. E... nicho de mercado gostoso, né? O custo é muito baixo, né? E aí que, assim, não falando de uma logística assim tão ampla como você está falando, né? Porque você está falando de uma logística de todos os processos. Até a parte financeira, a parte de compra, enfim. Tudo que você pensa em processo, é logística. Isso. Né? Mas, assim, perguntando para você, do jeito que está acontecendo no mercado, falando da logística de transporte e tal, a tendência agora é sempre terceirizar cada vez mais certos tipos de processo, até para poder otimizar os custos? Por isso que aumento de parceria. Isso. Nelson, já saiu até de moda, né? Tem um negócio chamado terceirização logística. Eu vou dar a quem de direito para ele fazer o melhor dele. Né? Por isso hoje tantas empresas trabalham com operadores, né? Meu estoque é seu, você gera e você cuida. Eu só te dou o pedido, a nota fiscal você entrega. O cara não quer nem entregar, né? O produto é meu, mas eu deixo para quem tem expertise armazenar. E eu deixo para quem tem uma outra expertise de transportar. Eu só cobro. Aí volta uma situação. Vou começar a criar indicadores de desempenho, ou eu ter indicadores de desempenho, para quê? Eu medir a confiabilidade do cara que está fazendo a minha entrega. Eu vou medir a confiabilidade do cara que está com o meu estoque. Não adianta você pegar e terceirizar, faz você. Não, claro. Pô, legal, porque quem se queima é você. Eu sou um pequeno fornecedor, eu sou um pequeno comerciante. Daí do pinguim que a gente faz a conta. Não adianta eu fazer... vou reduzir meus custos, não vou ter apurreação com estoque, vou deixar para o Rafael fazer. Rafael, poxa, recebi várias recomendações dele. Legal. E se o produto chega na casa do cliente amassado? Eu tinha um problema sério. Num frigorífico, a embalagem é branca. Carne se entrega em embalagem branca. Estudos de percepção de cor
diz que se você não entregar com uma caixa branca, o consumidor, o varejista, né? O distribuidor varejista, quando ele recebe com desconfiabilidade. Essa parte não seria do marketing? É logística, mas seria mais o... Beleza. O marketing desenvolve branca porque o mercado permite que seja branca. Ou permite não, desculpa. Exige que seja branca. Só que você só vende. Eu não quero estocar nem quero transportar. Ok? Se eu dou para o cara que pisa na caixa. Sim, você vai analisar depois como está chegando a mercadoria. É isso aí. Então, cuidado nessa terceirização, e hoje a gente fala em quarteirização. Cuidado com isso, porque às vezes não é a solução do seu problema. Ou às vezes é melhor eu terceirizar o estoque, mas fazer a entrega. Tem que analisar. Entendeu? Tem que analisar. Existe eu falo, sou chato para isso, dando aula. Porque a gente vai fazer isso sim. Não sei, depende. Depende. Não sei, depende. Vamos analisar os fatores daquele nicho, daquela situação. Tá? É uma situação interessante. Na instituição, as meninas que fazem massoterapia, tem um curso de massoterapia na instituição que eu trabalho. Tinha uma matéria chamada Marketing e Economia. Nossa, era ojeriza. Já pensou? Um monte de moleque sabe mexer com massagem, elas não gostam de massagem. Procedimentos, né, corporais. A gente ensinar elas, ou demonstrar a elas que elas tinham que fazer uma análise de mercado, análise de produto e controlar estoque. Eram 8 aulas. O negócio aconteceu lá na quinta. Tá? Porque é uma prestação de serviço onde a pessoa se ligava em São João do Meriti. Ela saía, pegava a maquinha dela e ia para São João do Meriti. Aí gastava 3 passagens, mas não sei o quê. Aí ligava o outro, em Copacabana. Lá ia ela para Copacabana. Aí voltava, ligava um de Belford Roxo. Lá ia para Belford Roxo. Gente, você não pode trabalhar assim. Num primeiro momento, você tem que dar tiro. Depois, você começa, né, a racionalizar. Faço a Zona Sul terças, quartas e quintas. Faço a Zona Oeste terças e quintas, terças e sábados. Tá? Mas eu posso fazer isso no primeiro momento? No primeiro momento eu vou dar tiro. Tá? Mas depois eu começo a otimizar. O mesmo produto que eu uso com uma consumidora, talvez na Baixada Fluminense, pode ser o mesmo que eu uso numa consumidora da Zona Sul? Pode. Sim, não. Aí volta para lá. Depende. Se a sua consumidora da Zona Sul quer usar um creme dos mares da Antiórpia, você dá o teu jeito e vai usar. Lógico, se ela vai pagar por isso, e tem um consumidor que paga, tá? Eu vou pagar por isso. Então eu tenho que ter um controle de estoque para comprar aquele creme que a minha consumidora única da Zona Sul quer, mas eu preciso ter um controle de estoque do meu creme mais comum, de boa qualidade, que todos os meus outros clientes queiram. Cara, é uma infinidade, é uma gama de variáveis que a gente tem que analisar para abrir um negócio, absurdamente. Produtos naturais, quem consome, de que maneira que eu mando, a embalagem é importante, qual o time de entrega, é mais fácil mandar pelo PAC, mandar já de logo, você tem que analisar. Você acha que a logística é o neurônio, ele que está entrando está começando a criar um novo conceito de... Mas você é soberbo, transporte é uma coisa, logística é outra. Não. Entenda uma coisa. Está integrado. Se você analisar, entenda, eu entendo a minha cadeia de suprimentos. A minha cadeia de suprimentos abrange estoque, transporte, fornecedor, compras. Tá? Desculpa, é soberbo. Somos a cabeça pensante. Porque quando dá errado, fala assim, a culpa é da logística. E o problema é da logística. O problema é da logística. O cara não sabe nem qual é o problema, ele fala que é da logística. É logística. Então, a gente é um neurônio mesmo da cabeça pensante. Eu brinco, eu trabalhava numa empresa, trabalhava com essa cozinha industrial, né? E tinha uma nutricionista que trabalhava com a gente, que ela fazia o controle, né? Só que era ela nutricionista. E todas as cozinhas industriais da Zona Oeste queriam receber às 7 horas da manhã. Ela chegava lá, era muito engraçada, ela chegava, olha, chefe Marcelo, tudo bem, eu preciso apagar um incêndio. Eu falei, eu não sou bombeiro, eu trabalho na logística. Gente,
Todos os clientes da cozinha industrial queriam receber às 7 horas da manhã. Eu não consigo entregar em todas as plantas produtivas da Zona Oeste, na rota da Avenida Brasil, às 7 horas da manhã. Não tem como. Aí você fala assim, como é que você fazia? Eu perdia. Uma van que carregava 1.500 quilos, eu botava 800 numa, 700 na outra. Aí o meu custo de frete é lá em cima. Ih, caramba, o que é que eu faço? Eu tinha uma possibilidade de contratar um truque, ele ficar o dia inteiro comigo, um caminhão de 12 mil quilos, e eu entregar 2 clientes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, em horários diferenciados. Né? Eu perdia com o custo da van, mas eu contratava você o dia inteiro para ficar comigo. E você carregava 12 mil quilos. Aí eu tinha o meu cliente que falava assim, eu prefiro receber de manhã. É tudo que a gente quer escutar. Aí o outro falava assim, eu quero receber de tarde. Nossa, é um mundo perfeito. Você carrega o caminhão, ele vai lá de manhã, entrega, volta, carrega de novo, e eu vou de tarde entregar outro. Como é que fica a cabeça da gente? Um monte de neurônio pensando ao mesmo tempo, batendo, se debatendo. Por quê? Eu perdia na van, porque era estratégico da minha empresa ter a cozinha industrial como cliente, e eu ganhava no meu distribuidor. Quem é que faz essa cabeça? A gente que trabalha com logística. Quem faz essas armações loucas assim, né? Você entrega de manhã, puxa para cá, de tarde, entrega ali, tudo dá certo. Vamos ser soberbos. A gente é a cabeça pensante das coisas. Geralmente isso com planejamento estratégico. Mais uma vez a gente tem que sentar. Não deixa de chamar o pessoal que trabalha lá no armazém para participar do planejamento, não. O cara vai te dizer assim, eu não consigo armazenar isso. Aí o cara vai te dizer, por causa disso. Aí você vai usar outro gap. Será que eu tenho necessidade, através de uma reunião de planejamento estratégico, arrumar outra planta de armazenagem? Própria ou terceirizada? Eu transporto eu mesmo ou terceirizo? Então é o cara do chão de fábrica, aquilo lá que o ONU fazia, que é aquele cara do chão de fábrica que te dá o subsídio. Cara, não é menosprezar, é escutar o cara que carrega o caminhão, que diz para você a caixa não deu. Independentemente de gerar problemas em níveis estratégicos, operacionais, o que seja, gerenciais, fala assim, ó, fizeram a caixa errado. A caixa não está legal. A dimensão da caixa não fecha no caminhão. Tá? Aí planejamento as partes da empresa têm que sentar para conversar. A cadeia de suprimentos tem que conversar. Ela tem que se falar. Expertise, Rafael entrega. Não sei. Desculpa, seu nome? O Hélio armazena. Ele faz bem. Eu pago ele para fazer isso. Você tem que tentar sentar com ambas as partes e ver. A minha planta ficou pequena. Vou ter que terceirizar meu estoque. O Hélio vai fazer. Minha distribuição, muito ruim. Eu preciso, aumentei minha venda. Vou para o Rafael. Ele que tem uma transportadora, show de bola, tem vários conhecidos que fazem. Cara, termina. O meu custo agora primeiro é maior, tem um terceirizo, depois eu compro o caminhão e vou... Não sei, aí você vê. O custo... cara. É assim. É uma maluquice. Entendeu? É uma maluquice. Até o dia de você chegar e falar assim, olha, eu vou ter que comprar uma frota, eu vou ter que ter uma frota. Tá? Numa outra empresa, num frigorífico também eu trabalhava, eu não tinha seguro de carga. O pessoal da controladoria falou assim, a gente vai trabalhar com risco presumido. Os caras fizeram um cálculo lá maluco, gente. Eu carregava a carreta, 24 toneladas, a nota dava 2,5 milhões. Picanha, fraldinha, um negócio meio punk. Só tinha rastreador. Mas não tinha seguro a carga. O cara da controladoria, em algum momento, falou assim, maluquice para quem trabalha em transporte, falar assim, ó, tô carregando 2,5 milhões numa carreta e não tem seguro. Como não tem seguro? Quem está lá no operacional da logística, né? Não tem seguro. Aí você vai entender, no planejamento o seguinte, o pessoal da controladoria diz que eu trabalho com risco presumido. Eles chegaram lá num estudo louco, dizia o seguinte, que se a cada mês uma carreta daquela fosse roubada, eu diluía no custo, não sei das contas da produção. Se o cara botou no e-mail para mim, dizendo que ele trabalhava com risco presumido e não ia ter seguro, eu tinha e-mail da controladoria. É função sua? Não, mas pelo menos você entende. Alguém buzinou lá no teu ouvido, né, que não tem seguro.
Coisa meio maluca, né? Roubar uma carreira de 2,5 milhões e você falar que não tem problema, que eu diluo não sei o quê. Os caras fazem. Gente, é por aí. É uma loucura, mas é gostoso. Gente, obrigado aí, boa noite. Obrigado pela presença. Foi bom o bate-papo, o bate-bola. Tá ok? Um abraço a todos e boa noite.